E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem preparados para mais uma aula, tá certo? Não tenho ainda recebido muitas atividades que eu tenho passado para vocês, nem só pelo e-mail, como também pelo número que eu deixei à disposição de vocês para um grupo que eu já criei e vocês só fazem realmente entrar pelo link que já está disponível, inclusive por alguns alunos e amigos de vocês, tá certo? Mas aí, caso você não tenha conseguido fazer a aula, você entra em contato comigo e esse número também vai estar no final desta aula. Aí você pode perguntar qualquer coisa e aí a gente começa um grupo, então orientações para que você possa ter um melhor aproveitamento da nossa aula, ok? Vamos lá. E hoje nós iremos falar sobre um gênero muito conhecido, do qual vocês já devem, inclusive, ter lido bastante histórias, certo? Dentro desse gênero, que é o conto. Mas para entrarmos propriamente dito no conto, precisamos resgatar alguns conhecimentos nossos, tá? Porque a partir de agora, nós iremos relembrar coisas que já aprendemos, coisas que já fizemos, para que possamos aprofundar mais ainda o nosso conhecimento sobre o conto, ok? Vamos embora. Bom, e quando se falar sobre o conto, nós lembramos que o conto é uma narrativa breve escrita em prosa, ou seja, o conto é uma narrativa curta. Ela não é tão longa como um romance ou um conto de fadas, que você tem todo aquele processo, como Branca de Neve, Cinderela e tantas outras mais, tá? O conto, ele é breve, é uma história curta, tá certo? Sendo trabalhado em prosa. E prosa é uma conversa, é um diálogo, em que os personagens eles vão conversando de forma que você, que é o leitor, parece que está interagindo com o texto. Parece que os personagens conversam com você, sendo mais curto que o romance e também do que a novela. Tal qual um texto narrativo, ele também envolve enredo, personagens, tempo, espaço e todos os elementos da narrativa, tá certo? No caso aqui do Brasil, os maiores contistas, ou seja, aqueles que trabalharam fazendo contos, são Machado de Assis, Monteiro Lobato, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, Luiz Fernando Veríssimo e Dalton Trevisan. Então, esses são os contistas mais conhecidos, certo? Que trabalharam com contos muito populares no nosso contexto aqui brasileiro. E ainda falando sobre o conto, eu quero trazer um fragmento, certo? De Eça de Queiroz, que foi um dos maiores representantes, neste caso, da literatura portuguesa, e também que nós, por herdarmos essa gramática, acabamos sendo também herdeiros, neste contexto aí, dessa produção literária, tá? Observe o que ele fala sobre o conto. No conto, tudo precisa ser apontado num risco leve e sóbrio. Das figuras, deve-se ver apenas a linha flagrante e definidora que revela e fixa uma personalidade. Dos sentimentos, apenas o que caiba num olhar, ou numa dessas palavras, que escapa dos lábios e traz todo o ser da paisagem somente aos longes, numa cor unida. Certo? O que é que ele está querendo dizer para nós aqui? Ele está dizendo aqui que tanto a questão dos personagens, a caracterização, os sentimentos, tudo que estiver relacionado à história deve ser de uma forma bem objetiva. Não deve se dar tanto espaço para muitas coisas, porque podem trabalhar inclusive na produção e na compreensão do leitor. Então, ele coloca aqui de forma que caiba tudo no olhar. Nesse sentido, é como você observar se eu fizesse uma leitura, tá? E a partir daquela leitura você tivesse todos os elementos que aquele conto está proposto a repassar. Os sentimentos dos personagens, a intenção do autor, tá? Identificação do voz do narrador, como é que ele se comporta dentro do texto. Então, tudo isso aí dentro dessa perspectiva harmoniosa que o conto deve trazer para nós. E agora vamos conversar um pouquinho sobre a estrutura do conto. E quando falamos sobre a estrutura do conto, nós não podemos, certo, deixar de lado alguns aspectos básicos. Entre eles, que a estrutura do conto ela é fechada e ela é objetiva. Como assim? Nessa proposta, nós percebemos que o narrador, o autor, os personagens, eles começam e eles terminam. Eles têm um objetivo a seguir, certo? E aquele objetivo é alcançado no final. Então, por isso que é fechada. Então, não dá margem para mais interpretações. Quando pegamos um romance,
por exemplo, como um conto de fadas. E no final tem aquela expressão muito conhecida, felizes para sempre. Ali finaliza, ali fecha-se o objetivo daquele conto. Quando percebemos que algumas histórias deixam abertas alguns finais, como por exemplo, o casal saiu feliz para sempre, mas o vilão fugiu da prisão, fugiu da masmorra, e aí ele vai adiante, dá ideia para novas interpretações. Por isso que aquela história ela não foi fechada, ela está aberta, tá? Então o conto ela tem essa característica de trabalhar uma estrutura fechada e objetiva, em que tudo que foi proposto vai sendo realmente alcançado. Na medida em que esse texto ele vai se desenrolando, é formado apenas uma história de acordo com o conflito. O conflito é sempre aquele problema que vai surgir dentro da perspectiva do conto, tá? E na estrutura básica de um conto, nós temos 3 elementos, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, porque todo texto, todo conto precisa começar, precisa se desenvolver e precisa terminar. Então essa é a estrutura básica do conto, que nos possibilita entender um pouco mais sobre como é que nós iremos trabalhar daqui para frente. Falando sobre a introdução, nós devemos sempre lembrar que introduzir um texto não é uma coisa fácil. Se você não tiver uma imaginação tão boa, tão fértil, você pode até começar bem, mas não vai desenvolver tão bem assim. Já na introdução, já dá aquela ideia de que nós precisamos saber o que é que vem pela frente. Como, por exemplo, muitas vezes quando você para assistir um determinado filme, e aquele filme não traz uma história tão interessante logo nos primeiros 15 minutos, você acha aquele filme chato, cansativo. Já quando a trama começa já a ser empolgante, né, como, por exemplo, alguns filmes de suspense, que de imediato já começa com assassinato, alguém que fez alguma coisa errada assim, e você fica, né, preso naquela teia que está sendo tecida ali de acordo com a proposta do autor. Então você fica fixo até o término daquela história. Então o conto ele precisa trazer uma introdução, uma apresentação que ela possa prender a nossa atenção. Então a apresentação dá a ação, a tudo aquilo que vai ser desenvolvido. Tá? É nesse momento em que uma apresentação breve, mas acima de tudo, tá? Bem objetiva, tá? Apresentando os personagens, a proposta do texto, certo? Algumas ações relacionadas ao tempo, alguns contos podem começar com o tempo passado e agora voltar para o presente ou ir lá para o futuro, tá? Então, dentro dessa perspectiva, então a introdução ela tem que chamar a atenção do leitor para que ele esteja preso na proposta do texto. O desenvolvimento, que é a parte mais fácil, porque você pode colocar muita coisa nesse desenvolvimento, certo? Como também você pode tirar muita coisa daquilo que você não gostou no desenvolvimento, tá? É a parte no qual você precisa também conhecer outros elementos para que esse texto ele possa ter um corpo, ele possa realmente ser bem desenvolvido. Então, por isso que o desenvolvimento é o segundo processo no qual todo o conto se baseia. É formado em grande parte pelo diálogo, os personagens interagindo entre si, e aqui vai desenrolando principalmente toda aquela parte que foi começada na introdução, tá? Muitas vezes na introdução também se estabelece um problema, um conflito, que precisa ser resolvido até o final do conto. E no final, que é a parte da conclusão, tem o encerramento da narrativa, o desfecho, que deve ser surpreendente. Algumas vezes, no final, em que nós esperamos, certo, que o assassino seja revelado, que o mistério possa ser esclarecido, que os personagens que sofreram tanto durante todo o conto, e a gente vê isso muito principalmente em filme, possam terminar juntos no final, que a escolha seja feita sempre para o bem, nunca para o mal. Então tudo isso daí vai se estabelecendo, tá? Bom, como acredito que vocês já devem ter assistido alguns filmes, aí a gente trazendo um pouco, assim, só para fazer um paralelo com o filme lá, né, da Marvel, os Avengers, que é justamente lá aquela parte do Guerra Infinita, tá certo? Então observa, lá na primeira parte do Guerra Infinita, certo? Quando Thanos ele vence a proposta de realmente destruir metade da população do planeta, planetária, certo? Acabando com isso, muitas pessoas, inclusive alguns heróis morreram nesse processo, desapareceram nesse processo. Então observa que ali Thanos ele foi vencedor. Então naquele contexto, aquela proposta para nós não foi satisfeita. Por que não foi satisfeita? Porque nós queríamos que Thanos realmente
se desse mal, que ele fosse derrotado. Mas não é isso que acontece. Então, meio que acaba frustrando as nossas perspectivas. No conto é bem diferente, porque no conto nós temos geralmente o final que desejamos, mas você pode caprichar e dar um final surpreendente. Então, é isso também que pode estar dentro da proposta do conto. Outra coisa também que observamos é que o conto, assim, por ser uma narrativa, ele vai sempre apresentar os elementos básicos que uma narrativa exige, que são 5, tá? O narrador, o personagem, o tempo, o espaço e o enredo, que é a história. Começando com o espaço, tá? No conto, o local deve ser um local muitas vezes único, é usado apenas um ambiente, tá? E pode ser em qualquer lugar, pode ser uma casa, pode ser uma rua, pode ser uma praça, pode ser um parque, pode ser uma floresta. Os personagens que vão interagir, né, na narrativa, eles vão estar nesse mesmo processo de ambientação, no local conhecido por eles, tá? De forma curta. O espaço no qual a trama vai se desenvolvendo tem que ser reduzido. Não pode ter vários ambientes. A pessoa não pode estar numa praça, de repente está numa casa, depois foi para Paris, depois foi para onde, não. Tem que ser num ambiente só, em que toda a história aconteça naquele ambiente, tá? Para facilitar. Porque, lembrando, o conto é uma narrativa curta. Quando a gente fala curta, não é 3 linhas não, tá, gente? É uma narrativa no qual você não vai desenvolver tantas outras coisas, porque o conflito que se estabelece no conto, ele é fácil de ser resolvido. A segunda parte aí é o tempo. O tempo ele é fundamental justamente para caracterizar as ações dos personagens, tá? Então, geralmente designa o tempo em que se passa a narrativa, que aí, por exemplo, muitas vezes nós pegamos alguns contos que assim, há muito tempo atrás, e aí aquele tempo que a gente não tem como mensurar, como medir, tá? Outra coisa também que é interessante é essa classificação deste tempo. Ele é um tempo cronológico, aquele tempo que existe, que a gente pode medir por dias, por horas, por meses, por anos, décadas e assim por diante. Ou ele é aquele tempo chamado de psicológico, aquele tempo interior, que são as ações no qual passa-se tempo, mas que você não tem como medir, que aqui chamamos de tempo indefinido. Então, tudo isso aí também tem que ser bem definido, bem caracterizado, para que na hora da contação da história, para que na hora da apresentação do conto, o leitor ele possa ter segurança e possa principalmente entender qual é a proposta que está sendo colocada diante deles. Outro elemento que é muito importante, que existe algumas vezes, tá? Algumas confusões, é o narrador, ou seja, o melhor, o foco narrativo. É no foco narrativo que aparece o tipo de narrador que está presente no texto. Se o narrador ele apenas observar e comentar aquilo que ele viu, ouviu, nós caracterizamos esse narrador como narrador observador. Tá? Ele sabe quais são as ações, mas ele não participa das ações. Já se o narrador ele for aquele que ele vivenciou a experiência contada na história, contada no conto, nós chamamos aquele narrador de narrador personagem. Por quê? Porque ele narra do que ele sentiu, do que ele viveu, de tudo aquilo que ele presenciou. Já se o narrador ele não é personagem, tá? Mas ele pode contar a história e sabe um pouco mais do que cada personagem dessa história pensa ou como se comporta, nós chamamos esse narrador de narrador onisciente, tá certo? Esse narrador onisciente ele se confunde muito com o narrador observador. A única diferença é que o narrador observador é um narrador mais objetivo, como por exemplo, ele pode dizer, né? E foi aí que ele saiu de casa, pegou o carro e foi para o trabalho. Observa que nessas expressões aqui, eu não sei o que é que o personagem está sentindo. Já no onisciente sabe. Então foi aí que ele saiu de casa, muito abatido, pegou o carro e saiu confuso, dirigindo sem parar. Então, essas expressões extras sobre o personagem, quem só pode dar é o narrador onisciente, porque ele conhece os personagens, conhece tudo aquilo que ele sente. Tá? Geralmente os contos são narrados em terceira pessoa, ou seja, a evidência do foco narrativo é sempre para o narrador observador ou narrador onisciente. E há muitos contos também narrados em primeira pessoa. No caso, quando a pessoa, que no caso é o narrador, conta das suas próprias experiências. Tá? Mas neste caso daí, a maioria sempre se estabelece pelo narrador observador. E os personagens? Qual o papel dos personagens nessa trama? Então, esses indivíduos, que são os personagens, eles participam da narrativa, sendo classificados de duas formas, tá certo? Como personagens principais ou protagonistas, em que toda a história se baseia ao redor
deles, a mocinha que foi sequestrada, o rapaz que é o herói. Então, sempre toda a história é em volta deles. Por isso que eles são chamados de principais ou protagonistas. Não sei se você já observou, mas nos seriados, nas novelas, sempre que tem aquela abertura da novela, abertura do seriado, os personagens principais, eles são ali colocados, são os primeiros nomes, tá? E aí muitas vezes coloca-se lá como protagonista. Os outros que vêm depois deles, que fazem parte da trama, que vão ajudá-lo à construção da trama, são chamados de personagens secundários, tá? Esses personagens secundários, eles não exercem, certo, tanta influência de acordo com o texto, porque o texto não se baseia neles. Eles estão ali para dar o apoio. É o pai, é a mãe, é o irmão, é um tio. E quando ele vem como vilão, ele é chamado de antagonista, certo? Pode ser uma bruxa, pode ser um mago, pode ser um feiticeiro, certo? Pode ser uma pessoa ruim, um ricaço, dependendo do conto. Tá? Então, esses personagens são importantes também para dar vida ao enredo, para dar vida à narrativa do texto. O diálogo, que é justamente aquela parte em que vai trabalhar todo o desenvolvimento, que é o enredo, certo? É o elemento essencial do conto. Por quê? Porque é a partir dele que todo o texto, toda a história vai ser desenvolvida. Então, ali vai caracterizar os personagens, as expressões, os sentimentos, dizer o tipo de texto, vai desenvolver os conflitos relacionados à trama. Ali tem alguns momentos que vão ser bem fáceis de se entender qual o objetivo daquele conto e, acima de tudo, formar uma linguagem mais objetiva e metafórica. Quando falamos de metafórica, dar algumas expressões que são irreais, mas dentro do contexto da narrativa são possíveis, tá? E aí, dentro dessa proposta, os diálogos eles podem ser diretos, eles podem ser indiretos ou podem ser interior. No diálogo direto, os personagens eles podem falar, certo, daquilo que eles sentem, tá? E a sua voz, a sua fala pode estar representada por travessões. Nos diálogos indiretos, podem ser representadas as falas dos personagens. E na parte do diálogo interior, é quando os personagens eles não aparecem falando, mas o narrador vai falando por eles. E agora vamos tentar entender um pouco mais como é que funciona a questão dos tipos de contos, tá? Então, dependendo da temática, aquilo que vai ser explorado de acordo com o texto, você tem contos realistas, que falam sobre coisas relacionadas ao que aconteceu, baseados em fatos reais. Contos populares, que vai pegar justamente algo da tradição e vai dar uma nova roupagem. Muitos desses contos são baseados, por exemplo, em folclores, lendas urbanas, certo? Ou outras mais. Contos fantásticos, que são aqueles em que você tem sempre elementos sobrenaturais, certo? Você tem unicórnios, que está na moda. Você tem fadas, bruxas, duendes, tem magia. Contos eróticos, que aqui a gente não precisa nem falar, porque vocês já sabem o que é, que vocês são muito espertos para isso. Contos de terror, que são aquelas histórias assustadoras, tenebrosas, certo? Que sempre tem algo a mais que assusta muitas pessoas, e eu adoro, certo? Contos de humor, que são aqueles bem engraçados, em que os personagens vão desenvolvendo coisas, querem se dar bem, mas acabam se dando mal. E aí tem todo o humor, tem toda a graça por trás disso. Tem os contos infantis, que muitas vezes trazem ensinamentos, tá? Baseados principalmente para fazer com que a criança possa interagir de forma social e entender o seu papel como cidadão na sociedade. Contos psicológicos, que são aqueles que você precisa ter prestar muita atenção para entender qual é a proposta do autor, porque ele vai levando você de um lado do outro e você não consegue acompanhar o raciocínio daquele autor. E os contos de fadas, que são mais conhecidos, que também são muitas vezes chamados de contos fantásticos, tá? Que é aqueles contos que geralmente tem a princesa, tem um príncipe, e tem um castelo, um reino encantado, e tudo aí que você já conhece e domina. Bom, e o miniconto? O miniconto são contos curtos, pequenos, tá certo? No caso, eles recebem esse nome justamente porque eles são contos mais simples. A presença de personagens é curtíssima, geralmente é composto por um personagem, tá? São bem menores que o conto normal, uma vez que podem ocupar meia página. Ou seja, enquanto você pode ter um conto de 2, 3 páginas, certo? Um mini conto pode ocupar meia página. Mesmo que não compartilhem aquela estrutura básica, certo? Dos contos, como o texto está lá, como a gente veio desenvolvendo conflito, ainda assim ele apresenta uma proposta mais objetiva, tá certo? E mais moderna. Começa e termina. Poucos elementos participam. E aí você
entende a partir justamente dessa proposta. E uma coisa interessante sobre o mini-conto é que ele deixa de lado aquela estrutura física normal, fixa normal, que é aquela de que tem que ter um narrador, tempo, espaço, enredo e tudo mais associado a ele. E de forma mais criativa, o autor ele conta algo, certo? Baseado às vezes também no seu cotidiano, de forma mais curta, sem muito para que isso. Então você pega pouca coisa, pouca informação e você finaliza o seu conto. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham acompanhado, entendido direitinho e possam agora realizar as atividades das páginas que estão propostas aí para vocês na imagem. E aí, ao término destas atividades, vocês podem mandar um print, certo? Por e-mail, como está colocado aí à disposição de vocês, ou então através deste número, tá certo? Se você ainda não tem este número, anote, entre em contato comigo para que possamos criar um grupo. E aí todas as atividades deste grupo serão mandadas para mim, tá certo? E aí então espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe você, a sua casa, e nos vemos nas próximas aulas.